o que não tá escrito nem gravado, às vezes fica perdido. A memória mais antiga dela, que ela me contou, que eu me lembro, foi quando ela estava na Fazenda Junco, onde ela morava com o pai e a mãe, né? E certo dia chegou um grupo de cangaceiros na Fazenda Junco. Pai! Ô, filho! Calma. Mas eles chegaram, meu avô então acudiu e conversou, e eles simplesmente queriam uma água e queriam seguir caminho. Eles foram atendidos, receberam água e alguma comida e foram muito bem tratados, e tudo correu dentro de um ambiente de segurança, embora com muita tensão. E esse cangaceiro, então, Alci, né, quando foi embora, foi em direção a ela, sacou da faca e cortou uma mecha do cabelo dela como lembrança. Cabelo bonito. E ela gostava de contar isso. Olá, boa noite! Hoje temos a honra de homenagear uma mulher pela primeira vez nesse especial. Ela que a vida inteira abriu caminhos, a primeira filha do casal Daniel de Queiroz Lima e Clotilde Franklin de Queiroz. Nascida em 17 de novembro de 1910, na casa da avó Miliquinha, em Fortaleza. Seu nome é uma homenagem dos pais à avó paterna. Hoje vamos conhecer a fundo a vida dessa tradutora, romancista, jornalista, cronista, dramaturga e uma das maiores escritoras do Brasil, Raquel de Queiroz. Com apenas 45 dias de nascida, ela foi para o sertão. Imagine, a cavalo. Imagine naquela época, 1910, fazer uma viagem a cavalo com 45 dias no colo da mãe. Por isso que o sertão está profundamente enraizado na literatura de Raquel de Queiroz. Ela era de uma família de gente mais rica, né, de mais posses, mas ela tinha essa alma. A alma dela era uma alma cangaceira. Ela era uma heroína cangaceira. Além do mais, nós temos essa proximidade de região, né? Nós somos nordestinas. Até os 3 anos de idade, Raquel passa temporadas, ora na Fazenda Junco, ora na cidade. Foi nas propriedades da família que recebeu a educação intelectual dos pais, leitores vorazes que abarrotavam as estantes da casa com livros importados de Paris. Em 1913, retornam para Fortaleza, onde seu pai é nomeado promotor. Depois de um ano, Daniel de Queiroz pede demissão do cargo e começa a atuar como professor de geografia no Liceu, onde permaneceu até 1915, ano que se tornaria fundamental para a vida e obra de Raquel. Por causa da grande seca que assolou o Ceará, a família partiu rumo ao Rio de Janeiro, em seguida para o Pará. Após 2 anos morando no norte, eles partem de volta ao Ceará para a cidade de Guaramiranga, de onde logo se mudam novamente. Adivinha para onde? Quixadá. De volta a Fortaleza,
Fortaleza no ano de 1919, após sua avó paterna descobrir que, em matéria de religião, a neta não sabia sequer fazer o sinal da cruz. Raquel ingressa no Colégio da Imaculada Conceição. A avó Raquel um dia pediu que ela fizesse o sinal da cruz, ou pelo sinal. E ela fez com a mão direita. E a avó ficou impressionada, disse, não, isso não pode ser. Essa menina tem que ter uma educação religiosa. E por isso ela veio para o colégio, ser interna no colégio. Há um dito muito bonito que nós damos sempre para as ex-alunas. Guarda-me no meu teu coração, tua vida ficou na minha história. Então nós podemos dizer que a vida de Raquel de Queiroz é uma das páginas mais brilhantes da história do colégio. Em todo caso, eu só tenho de lá boas recordações, ainda tenho muita saudade e misturo muito com a felicidade que eu tive na infância com a vida que eu tive no colégio. Em 1927, Raquel escreve uma carta astuta para o jornal O Ceará, ironizando o concurso da Rainha dos Estudantes. Com o sucesso da carta, ela foi convidada a colaborar efetivamente com o jornal. Foi lá, em forma de folhetim, que ela também lançou seu primeiro romance, A História de um Nome. Foi ali sua estreia na imprensa, com apenas 16 anos, escrevendo crônicas e poemas de caráter modernista. Por ironia, não é que no ano seguinte, Raquel também foi eleita Rainha dos Estudantes? Se tornou um artigo, a carta. E ela criticava o fato, ou ironizava mais precisamente, de que era estranho uma rainha na época da República. E essa carta foi publicada no jornal e causou muito sucesso. Foi muito lido o jornal e todos queriam saber quem era essa Rita de Queluz. E questionavam quem era, até que o diretor do jornal disse, isso é coisa de Raquelzinha, filha de Daniel de Queiroz. E não é que era mesmo. E ela depois vem a ser também Rainha dos Estudantes. Ela era muito bonita. A Raquel, além de ser bonita, era inteligente, quer dizer, era um exemplo de mulher. E ela tirou o primeiro lugar. E foi receber, no Justiniano de Cefa, na escola normal, ela foi receber a faixa de Rainha dos Estudantes. E quando ela chegou lá, o governador presente, e toda aquela elite fortalezense presente para entregar a faixa para ela. Aí chegou alguém e disse, Raquel, chegou a notícia agora no jornal, de que João Pessoa, que ia ser até presidente da República, era candidato, João Pessoa acaba de ser assassinado em Recife. Era ídolo para ela. Ela simplesmente saiu do local, não recebeu a faixa, deixou o governador, deixou as pessoas e foi para o jornal fazer a matéria sobre o nosso grande João Pessoa. Em 1929, uma congestão pulmonar e a suspeita de tuberculose obrigam Raquel a um rígido tratamento. E foi durante esse recolhimento que ela escreveu no caderno escolar, a lápis, e sob a luz de um lampião, o 15. O romance, uma obra de forte caráter social, profundamente realista, retrata a luta secular de um povo contra a miséria e a grande seca do ano de 1915. O livro, publicado em agosto, representou um importante impulso para o romance regionalista de 1930. Nele, Raquel já mostrava as características que marcariam toda a sua obra. Com apenas 19 anos, ela ficou nacionalmente conhecida. Eles estavam no sítio no Peci, o sítio deles, que naquela época era distante da cidade. A mãe queria que ela repousasse o tempo todo. E ela, à noite, acendia um farol e escrevia no caderno a lápis. Ela escreveu o 15 no caderno. Comecei a escrever muito cedo, aos 14, 15 anos eu já andava escrevendo, mas não mostrava a ninguém. O 15 foi uma história
que eu vinha desde muito cedo, desde os 15 anos, um pouco mais, eu vinha trabalhando naquela história, pensando em fazer aquela história, etc. Quando fiz, você sabe, você não pode inventar um personagem. Um personagem tem que ser um ser humano como os que você conhece. Então, inconscientemente, você copia um pouco dos seus conhecidos. O galã do 15, por exemplo, é o avô da Letícia, que era, nesse tempo, meu namorado. De forma que a gente se deixa influenciar pelos personagens com quem convive para fazer os personagens de romance. De noite, a dona Clotilde, que era a mãe dela, dizia, à tarde da noite, ô Daniel, o que a Raquel faz na hora dessa que está com um lampião aceso? Porque nesse tempo não existia, era um lampião, né? Aí ele vinha e olhava e disse, ô Clotilde, a Raquel está debruçada com a lente, lendo o livro debaixo da rede. E quando ela terminou de escrever o livro, a mãe e o pai leram e aprovaram, e o pai promoveu a publicação do romance. Uma obra-prima até hoje, um livro que não para de vender e que emociona. Você pode ler quantas vezes quiser, que vai te inspirar e vai te emocionar, e é uma beleza de livro. Ela teve um sucesso nacional, foi a primeira escritora cearense que teve uma repercussão nacional, com o livro 15. Agora, o fato de ser uma adolescente, quer dizer, uma garota, que escreveu um livro daquele, naquela época, uma mulher, então foi um sucesso nacional. A consagração de Raquel de Queiroz veio em 1931, quando a escritora foi ao Rio de Janeiro receber o prêmio Fundação Graça Aranha, na categoria romance. Ali foi festejada e tratada como a mais nova personalidade do meio literário. Nesse mesmo ano, ela conhece escritores, intelectuais e integrantes do Partido Comunista Brasileiro. Ao retornar para Fortaleza, participa da implantação do partido no Nordeste. Após forte militância política, Raquel se muda para o Rio de Janeiro no ano de 1932. Pertenceu ao Partido Comunista do Rio, mas quando os correligionários exigiram a modificação de seu segundo livro, João Miguel, ela rompe com eles. O Partido Comunista, que ela já tinha sido responsável pela fundação aqui da Célula, no Ceará, pediu os originais do livro para ler primeiro e dizer se estava de acordo, se o partido estava de acordo. Então, um dia, ela deu os originais, só tinha aqueles. E um dia eles a chamaram lá, perto do Porto, no Rio de Janeiro. E disseram, não dá para publicar esse livro assim, você tem que mudar. Porque o cangaceiro que matou o coronel, ele não pode ser dado como bandido, porque ele é um proletário. O bandido é o coronel. Só que o coronel tinha sido assassinado. Ela ouviu tudo, ficou calada, esperou que eles lhe entregassem os originais. Quando eles entregaram, ela disse, vocês não têm condições de dizer o que é que eu devo escrever no meu livro. E pegou os originais, saiu correndo. Nesse momento ia passando um bonde, ela subiu no bonde e foi embora. Havia principalmente uma estreiteza mental muito grande nos dirigentes. E isso influenciou muito o partido, e todos nós que tínhamos mais um pouquinho de cabeça, que éramos intelectuais, que estudavam, recusávamos aquela disciplina, aquele verdadeiro anel de ferro, porque os dirigentes do partido tentavam pôr todos os militantes. E por isso eu fiquei no partido por pouquíssimo tempo e quase todos ficaram, só ficaram os que tinham posição de mando e que se satisfaziam com aquilo. Mas a gente que era humildes, militantes, quase todos saímos cansados, irritados e desiludidos. De volta a Fortaleza, foi presa em 1937, acusada de ser comunista, também pelo explosivo Caminhos de Pedra, livro repleto de crítica social e que teve até exemplares queimados. Raquel fica 3 meses detida no Corpo de Bombeiros. E
os oficiais faziam serenata para ela. Ela disse que foi à prisão. Mas, mais agradável, no final de semana, a família ia visitá-la e era uma alegria total. Muito paparicada pelos bombeiros e pelo comandante. Hein? Fazia até serenatas. Foi um período até de férias, eu estava numa fase meio atribulada da vida. Em 1939, Raquel publica As Três Marias, seu livro mais autobiográfico, que tempos depois foi adaptado e virou novela. Maria Augusta! As Três Marias foi um livro muito autobiográfico. As Três Marias existiram, éramos eu, a Olga Frota e a Dorina Castelo Branco. Éramos as Três Marias. Ela já era do Partido Comunista na época, conhecia o Zé Alto e tal, acabou se casando com o Zé Alto lá na fazenda, se casou no civil. E depois se separou, teve uma filha, perdeu uma filha, né, nova. Eu acho que eu fui muito influenciada pela perda de minha única filhinha com 2 anos e meio. Tidia nasceu, eu morava em Alagoas, ela foi nascer em Fortaleza, na casa de mamãe. Fui vivendo um pouco em Fortaleza, um pouco em Alagoas, porque meu marido trabalhava no Banco do Brasil de Alagoas. E aí ela adoeceu, minha vida acabou um pouco. Foi um lado da minha vida que ficou completamente mutilado. Você perdeu um filho, só quem perde um filho pode avaliar o que é a perda, o que significa a destruição de uma parte da sua vida. Você consegue prosseguir vivendo, você fecha aquela parte como quem fecha o oratório. Mas toda vez que abre a porta, eu vou falar nela, olha, estou com a voz embargada. E ela tinha uma relação de amor profundo com o marido, com Oyama, né? Que foi o segundo marido dela, né? E depois de um primeiro casamento infeliz que ela teve com o Zé Alto da Paraíba, ela teve essa paixão profunda pelo Oyama. Casaram numa cerimônia na fazenda, no nome destes, só para os caboclos, né? Só para os moradores. E foi lá um juiz e eles se casaram ali. Ela casou no nome deste, na fazenda, na nossa presença. Eu vou casar na presença de vocês, para vocês verem que eu me casei. Ela era muito engraçada. Aí mandou buscar o juiz no Quixadá. Aí está o morador. A testemunha dela foi o vaqueiro. O vaqueiro dela. Foi a testemunha dela. Era toda simples, não estou dizendo. Em 1944, torna-se cronista exclusiva da revista O Cruzeiro, onde suas crônicas, sempre na última página, eram aguardadas com expectativa pelos leitores. Lá ela fica até 1975. Olha, eu trabalhava já há muito tempo na imprensa daqui do Rio e recebi um convite da direção do Cruzeiro, do Leão Gondim, para ficar colaborando lá. Fomos debater primeiro. Houve um problema, eles queriam me dar a primeira página, na capa, a primeira página. Eu recusei e disse que não, que a primeira página já vinha muita mulher. Ele disse, qual que você quer? Eu disse, por que você não me dá a última? Ele disse, mas a última parte, a última página não é nada, não quer dizer nada. Eu disse, se tiver um texto bom, fica bom. E valoriza os anúncios que você puser na capa de trás. Isso ele entendeu. E me deu a última página e lá eu fiquei até a revista se acabar. Eu, por exemplo, trabalhei quase 30 anos com os associados e nunca recebi, eu falava mal de quem eu queria, falava bem de quem eu queria, nunca recebi uma palavra de advertência. Raquel também escreveu peças de teatro. No ano de 1953, Lampião, encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com o texto, ela recebe o prêmio Saci, do jornal Estado de São Paulo. 5 anos depois, ela escreve a segunda peça, A Beata Maria do Egito, encenada no Teatro Serrador. Olha, no fundo eu não sou uma teatróloga. Eu escrevi aquelas 2 peças, interessei-me, depois desinteressei-me. Na verdade, o pouco que eu sou mesmo romancista. Em 1954, Raquel herda parte das terras da Fazenda do Junco,
constrói a fazenda Não Me Deixes, um lugar muito especial para ela. Era ali que sua alma e coração repousavam. O fato é que eu e meu irmão, desde muito pequeno, nós passávamos as nossas férias do meio do ano, de julho, sempre no Não Me Deixe. Em abril ela chegou. Foi quando eu conheci, ela não conhecia. Só a mamãe que conhecia. Que a mamãe foi até. A mamãe foi mãe de leite dela. Acredita? Ela mamou na minha mãe. Não Me Deixe é um registro que não se acaba mais, gravado em 28 pela Raquel e seu pai. Hoje eu volto a me lembrar da semente do passado, coisa que eu não conhecia, mas que a Raquel me contava. Hoje o passado é presente, eu escrevo na ciência as árvores para edificar. Das plantas medicinais não posso me esquecer. Lá na margem do meu açude, a flor no Moçambique. Ela era poderosa no mandato e no poder. Foi essa Raquel de Queiroz, seu nome ficou no mapa para ninguém mais esquecer. Fazenda Não Me Deixe apresentou tudo para ela, porque quando ela era garota ainda, uma vez passeando a cavalo com o pai, ele a levou para o lugar onde depois foi construída a casa e disse: aqui futuramente você vai construir a sua casa. Em 55, no mês de abril, quando ela chegou, ela começou. A fazenda, toda a madeira da fazenda é toda do Não Me Deixe. Tirava, ia para o Quixadá, para a serraria, aí vinha tudo já preparado assim, para fazer porta. Tem 3 quartos que é assoalhado. Madeira do Não Me Deixe. E aqueles móveis, tudo madeira do Não Me Deixe. Tudo foi feito de lá, né? Eu sou filha da Não Me Deixes, né? Na verdade, porque quando eu saí da maternidade, eu vim pra Não Me Deixes. Então, eu me considero filha de Não Me Deixes. Você não saía daqui sem tomar um café, sem comer um cuscuz com leite. Baião de 2, mucunzá, feito com leite de coco, tudo isso ela gostava. Mas o principal era galinha, cozida, feito pirão bem molezinho. Toda vez que eu vou fazer pirão, eu me lembro dela. Canjica, era louca por canjica. Todo dia eu fazia. Se eu não fizer, Terezinha não fez cuscuz. Eu fiz não, madrinha. Tem que fazer, pode fazer. Eu fazia. Eu lembro dela sempre fazendo café pra gente, oferecendo bolos, aqueles bolos e aqueles quitutes todos do Ceará, toda vez que nós íamos lá na casa dela. A Raquel era uma cearense apaixonada especialmente por Quixadá, onde ficava a fazenda dela e da família, né? Então, tudo era pretexto para lembrar o Ceará, para lembrar a sua terra, para lembrar a sua fazenda. Ela e a irmã Maria Luísa sempre eram presença constante na memória de Quixadá. Ela representa o Nordeste, ela representa o nosso Ceará, ela representa a mim e muitos nordestinos que podem estar assistindo isso. Para mim, Raquel de Queiroz é uma fonte de inspiração. Era uma pessoa que ela não gostava da poesia, ela era a poesia, ela era a literatura, ela é a literatura. Raquel de Queiroz, inclusive, na sua casa vai colocar um significado poético nela, um significado poético na arquitetura de sua casa. Todas as portas abrem para fora. Raquel dizia que significava, quando ela fechasse as portas, significava um abraço ao visitante. Raquel de Queiroz tinha a essência nordestina, tinha a essência do Ceará. A convivência com ela, assim, me inspirou muito, sabe? Foi um exemplo, ela me deu muito exemplo. Em 1969, Raquel publicou seu primeiro livro para crianças e adolescentes. Segundo ela, a obra foi feita especialmente para os filhos de sua irmã, Maria Luísa, os quais ela considerava netos. Com o livro O Menino Mágico, ela fez a primeira viagem ao mundo juvenil.
Depois veio Cafute e Pena de Prata e, por último, Andira. Isso no ano de 1992. Uma andorinha pôs o ovo no ninho dos morcegos e nasceu uma andorinha. E que se criou com hábitos de morcego, até dormia pendurada na parede do teto, fazia tudo que o morcego sorvia. Até que ela encontrou outra andorinha igual a ela e as duas fugiram pelo mundo. Ah, o livro infantil na verdade, ele tem o Daniel e o Menino Mágico, né? Eu sou o herói e o meu irmão bandido do Daniel e o Menino Mágico. Eu fiz porque meu neto, que tinha 8 para 9 anos, veio me reclamar que eu nunca tinha escrito um livro para ele. Então eu fiz o Menino Mágico, que aliás fez uma boa carreira, já está com umas 18 ou 20 edições. E fiz depois uma historinha de uns pintos e tal, a pedido lá da Zé Olímpio, que queria um livro infantil naquele período. E agora eu tenho outra historinha, uma história de uma andorinha que foi criada numa família de morcegos e adquiriu hábitos noturnos. Em 1975, lançou o romance Dora Doralina, uma obra com tanta visibilidade que acabou sendo adaptada para o cinema brasileiro em 1982, com direção de Perry Salles. Eu e Perry Salles, meu primeiro marido, nós morávamos na rua Taúfo de Paiva, de frente à rua Rita Ludolf, no Leblon, que era a rua onde morava Raquel de Queiroz. E Perry sempre foi um encantado pela obra da Raquel. Aí fomos à casa dela, fomos recebidos com todos aqueles doces do Ceará que ela mandou fazer, especialmente para nós. E o Perry manifestou para ela o desejo que nós tínhamos de fazer o filme sobre o livro dela, Dora Doralina. Para voltar, quando Aí começaram as filmagens, que também não foi uma coisa fácil. Filmamos na fazenda da Raquel de Queiroz, que era Não Me Deixes. E naquela época não havia hotel assim nesses lugares para os atores. Então nós éramos convidados das pessoas que eram mais de bem, ficavam na casa das pessoas, 2, 3 pessoas em cada casa. Era uma coisa sensacional, era como se nós estivéssemos filmando realmente uma grande família. O Ceará virou uma grande família para nós. Tinha muito tempo que eu não escrevi um romance, mas tinha aquela ideia de trazer uma figura como a Dora para minha série de livros. Foi feito quase rapidamente, mas eu escrevo muito, muito devagar. Em geral, eu escrevo à noite, sozinha, mas o Dora até que saiu meio rápido. Vera Fischer está em Quixeramobim, no Ceará. Ela foi com o marido, o ator Perry Salles, lançar o filme Dora Doralina. A cidade, que foi cenário do filme, parou para ver a estrela. Quixeramobim, a 240 quilômetros de Fortaleza, viveu neste sábado um dia muito especial para saudar a presença na cidade da atriz Vera Fischer e do ator Perry Salles, que vieram fazer aqui o lançamento nacional do filme Dora Doralina, baseado em romance de Raquel de Queiroz. Eu me lembro, eu não posso me esquecer nunca, de que eu, quando terminou as filmagens, eu fiquei grávida da minha filha Rafaela. E ela, me vendo assim, com a barriga grande, ela encheu o meu apartamento de fraldas descartáveis. Ela falou, isso aí é para não acabar nunca. Em 1992, Raquel publicou o Memorial de Maria Moura. A saga de uma cangaceira nordestina ganhou o Brasil, numa adaptação para a minissérie exibida pela TV Globo no ano de 1994. Bem, o Memorial de Maria Moura foi um romance que eu pretendia escrever durante muito tempo e que levei algum tempo para escrever. De certa forma, compreende assim muito do que eu me lembro, do que eu gostava, do que eu amava da vida do sertão e dos personagens sertanejos com quem eu convivi. Eu não tenho medo deles não, Duarte. Nem um pouco. Eu trabalho na TV, né, e fui chamada para estar fazendo Memorial de Maria Moura, minissérie, adaptação da obra da Raquel. E um dia eu estava no set, gravando num lugar longe, e aí chega o Carlos Manga, dizendo para mim que eu tinha que ir com ele até a casa da Raquel de Queiroz, porque ela estava com umas questões a respeito
da adaptação da obra dela e em que em algumas coisas ela não estava reconhecendo a obra dela, né, o espírito da obra dela. Ela era muito rigorosa, né, com essas coisas. Ela não gostou muito da novela. Ela achou que os personagens eram muito sujos, que não havia aquela sujeira no livro dela. O Memorial de Maria Moura é um livro que eu sempre qualifiquei como cinema puro. A história é tão bonita, é tão bem construída, que aquilo daria, ou vai dar ainda, um filme muito bonito. E assim com tantas outras obras que a Raquel foi colocando no ar, como se diz, de tempos em tempos. Foi uma escritora consagrada. E foi muito engraçado, porque ela me recebeu com um sorriso, apesar da gente estar indo para um encontro que tinha uma certa tensão, porque a gente ia resolver questões da adaptação da obra dela e tal. E a gente começou a conversar e parecia que a gente se conhecia desde sempre. Brotou ali uma amizade que, quando acabou, né, a minissérie, a gravação da minissérie acabou tudo, nós continuamos amigas. Ela levou anos para escrever aquele livro. E se o empregado era assim, era assado, como é que se dirigia e tal. Na hora de transpor para a minissérie, o pessoal da televisão precisou usar a linguagem da televisão e precisou usar certas liberdades. Me lembro que no episódio em que a Maria Moura tem que cortar, na história ela corta o cabelo, né, que é um rito de passagem ali, ela corta o cabelo, e pra gente na série não ia acontecer, a Glorinha não ia cortar o cabelo e a Raquel, ela não abria a mão. Ela dizia, não, a personagem tem que cortar o cabelo, porque é importante, porque... E aí, lá ia eu, né, para conversar com ela, e a gente foi e chegamos a uma conclusão. Eu fui conversando com ela, e tinha que levar material, e eu tinha que convencer, porque, imagina, a Raquel ela tinha que ser convencida mesmo, né? E aí a gente chegou num denominador comum, aí a personagem passou a usar um turbante, ela enrolava um turbante vermelho e tal, e a gente conseguiu chegar numa conciliação tranquila, mas era assim, às vezes as reuniões duravam um tempo e não era fácil, não. Acabou-se a sinhazinha do limoeiro. Quem tá aqui é Maria Moura, o chefe de todos aqui. Raquel rompeu fronteiras. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, tomando posse em 4 de novembro de 1977, ocupando a posição 5 da cadeira de número 5. O conjunto de escritores e pensadores já tinha 80 anos de existência. Mas como jamais teve uma mulher integrante, precisaram elaborar uma versão feminina do famoso fardão, só por causa de Raquel. Chegou-se à conclusão de que era importante colocar a mulher na academia. E a Raquel era a melhor escritora do que muitos acadêmicos que lá estavam. E aí alguns amigos disseram, nós vamos eleger para a academia. Ela disse, pois faça a campanha. Porque eu vou ser a primeira mulher, então se encarregue disso. E os imortais, apesar de ter outro candidato, votaram a maioria na Raquel. O ingresso da Raquel de Queiroz na academia foi um momento marcante na vida da Casa de Machado de Assis. E ela foi a primeirona, como foi primeira em tanta coisa que se liga à literatura brasileira. Eu acho que raras são as mulheres que tiveram o brilho da Raquel de Queiroz em termos literários. Ela foi eleita, ela tomou posse. Hoje já tem várias mulheres na academia, mas foi uma mulher do Ceará. Foi uma cearense, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Isso ninguém tira. Quem brigou muito pela entrada da mulher na academia foi a Diná Silveira de Queiroz.
Estou falando antes, de anos. Quando realmente surgiu a hora, falando, se alguém tem que entrar, é a Raquel. Os acadêmicos disseram. Ela topou. Foi para o Ceará. A academia não admitia mulheres por uma história muito antiga, porque a academia não queria receber a mulher do Clóvis Bevilacqua, então fizeram esse artifício dizendo, interpretando como brasileiros, exclusivamente os brasileiros, homens, que poderiam entrar, etc. Quando teve 21, os acadêmicos acharam muito bom ser aquela coisa de só ser um grupo fechado masculino e se mantiveram durante mais de 50 anos, né, na vida acadêmica, mais de 60 anos, eu creio. A academia foi fundada em 96, eu entrei em 77. Havia muita escritora pelo Brasil afora, muitas entraram depois dela, mas ela foi a pioneira. E foi a pioneira porque era a melhor escritora da época, porque era uma guerreira, era independente. Era uma mulher que tinha uma história desde os anos 30 que vinha escrevendo. Então foi um ingresso merecido. E ela fez jus, frequentou a academia, arranjou as amizades com aqueles acadêmicos que ela não conhecia ainda, mas já conhecia muita gente. E todo mundo aprovou o ingresso da Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras. Quando teve 21 acadêmicos que votaram pela entrada da mulher, a academia admitiu. E quando inventaram essa história da candidatura, eu fui-me embora para a fazenda, passei lá os 4 meses. Por que você foi embora? Fugiu? Não, porque eu ia todos os anos para o Ceará. Então fui para a minha temporada regular lá, como ia todos os anos. Quem conheceu Raquel, a escritora brasileira mais lida de todas. E nós temos, graças a Deus, outras escritoras do padrão de Raquel de Queiroz, e que, aliás, a admiravam profundamente e eram por elas admiradas. Me lembro de ter estado com ela na Academia Brasileira de Letras e fiquei admirando aquela mulher ao longe, assim, olhando para ela, como ela se deslocava ali com a naturalidade, abordada por todos os outros imortais. Vinha o Raquel e tal. Raquel ali, serena, tranquila, como se estivesse na sala da casa dela. Aliás, era outra casa dela, né? Todos os escritores na época que cercavam, né? Ela como mulher, então era sempre a flor da academia e todo mundo ficava em volta dela, né? Então, todos os imortais, vamos dizer assim, tinham essa coisa do bem-querer com a Raquel. A nossa nordestina, a nossa cearense, a grande Raquel de Queiroz, foi a primeira mulher a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Faz parte das grandes conquistas das mulheres nesse país. Em todos os livros dela, ela coloca essa fortaleza, ela era uma fortaleza de mulher. Sua impressionante força lhe garantiu o título de uma das maiores escritoras do país. Raquel foi porta-voz ficcional de seu povo e de seu tempo, o que lhe rendeu diversas premiações, títulos e homenagens. Em 77, Raquel recebeu a maior e mais antiga comenda do mérito do Ceará, o troféu Sereia de Ouro. Em 1981, foi nomeada doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará e também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro no ano de 2000. Foi honrada com a medalha Rio Branco do Itamaraty em 85 e recebeu o Prêmio Luiz de Camões em 1993. Em 15 de agosto de 1994, aqui na Academia Cearense de Letras, Raquel tomou posse da cadeira de número 32, que pertenceu ao escritor Moreira Campos. A Academia Cearense de Letras tinha um quesito que dizia que só quem morasse no estado do Ceará poderia ser acadêmico, que já vivesse há bastante tempo no estado e que morasse aqui. Mas o doutor Arthur Eduardo Benevides, que foi o presidente durante muitos anos, ele modificou os estatutos, colocando que também se pertencesse à Academia Brasileira de Letras. Poderia entrar. Do livro
Para o disco, lançada em 99, a coleção de CDs Os Imortais registrou em áudio trechos exemplares da obra de diversos acadêmicos. O primeiro volume foi um audiolivro de mais de 2 horas, onde estão alguns dos melhores contos de Raquel, como também algumas das mais conhecidas crônicas. Eu fui convidada para ler e gravar em CDs as historinhas e crônicas que ela tinha escrito. Então, para mim foi um privilégio e principalmente poder conhecê-la pessoalmente. Foi um encontro rápido, está até registrado aqui numa fotografia que eu guardo com muito orgulho aqui na minha casa. Eu com a Raquel nesse dia do nosso primeiro encontro, conversamos um pouquinho, ela me apresentou lá os trabalhos, as crônicas, as histórias, eu muito tensa, né? Afinal, uma grande intelectual, primeira mulher a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Eu estava procurando as palavras, catando milho para falar e tal. E ela muito doce, muito terna, muito serena. Chegam os amigos de visita pelo sertão e nos seus olhos leio o espanto. E quando não é espanto, pelo menos é estranheza. Que é que nos prenderá nesta secura e nesta rusticidade? Primeiro, as crônicas eram extraordinariamente bem escritas, não é? É uma delícia ler os trabalhos da Raquel de Queiroz. É uma coisa que estimula e que inspira qualquer profissional. Eram deliciosas, as histórias maravilhosas. Então, foi um momento assim para mim de prazer, um momento lúdico. O entretenimento foi meu, não foi do ouvinte. E isso me deu assim, me propiciou esse momento aqui, me deu a oportunidade de chegar perto da Raquel. Em parceria com sua irmã Maria Luísa, publicou em 1998 um volume de memórias com o título Tantos Anos. Em 2000, Raquel escreve o livro Não Me Deixes, suas histórias e sua cozinha. Foi uma mulher de grandes feitos, traduziu para o português mais de 40 obras, escreveu mais de 2.000 crônicas, foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará e transformou a sua fazenda Não Me Deixes em reserva particular do patrimônio natural. Então eu comecei a escrever algumas lembranças minhas relacionadas a ela ou relacionadas à nossa vida, uma vida sempre muito próxima, tínhamos um passado em comum. Raquel de Queiroz não quis ser mais do que a velha senhora que se dizia melhor cozinheira do que escritora. A mulher simples e humilde, a sertaneja autêntica, para quem um alpendre, uma rede e um açude eram a expressão maior da felicidade humana. Realizada como escritor, eu acho que seria uma presunção alguém se achar. Eu acho que nem o Machado se achava realizado, nem o Poe, nem nenhum desses grandes, quanto mais eu. E como avó, eu tenho poucos netos, isso é uma coisa que me faz falta. Eu só tenho uma bisneta, uma única bisneta, muito chorada, e como muito cozinheira? disputada. Como cozinheiro, eu me sinto um pouco bem, mas eu ainda tenho algumas conquistas, eu não tenho tempo bastante para me dedicar, mas eu sou uma boa cozinheira. Lá visita da casa da dona Raquel, não faltava não. Ela visita todo dia. Nesse tempo não existia moto, era carro, era animal, era bicicleta, esse pátio ficava cheio. Eu sei que ela gostava de receber as pessoas, ela conversava com todo mundo, ela não tinha preconceito, ela gostava de conversar com o pessoal da terra, com os caboclos, com o pessoal que estava ali, ia pedir ajuda, como gostava de conversar com o pessoal mais, não sei, mais políticos, mais coisas. Ela tinha todos, entendeu? Para todo mundo ela tinha uma conversa. A maneira que ela lidava com o mundo era muito especial, assim, como ela lidava com cada pessoa, na rua, em casa, com a família, com a irmã, comigo, com o editor, sabe, a Raquel no mundo era uma pessoa muito especial. A conversa dela atraía todo mundo. Quem é que conversava com a Raquel de Queiroz que não passava a gostar dela? Todo ano ela alternava a moradia dela entre o Rio de Janeiro e 6 meses ela passava sempre no Não Me Deixes.
praticamente quase todo dia, quase toda tarde, quando tinha uma visita um pouco mais célebre, era sempre enchia aquele alpendre de gente e tinha bolo, café para todo mundo. Eu me lembro de uma coisa muito interessante, assim, de noite, todos de noite, assim, quando as visitas iam embora, todos os moradores da fazenda iam lá conversar com ela e com meu avô e com a gente. E que era um hábito herdado que meu avô Daniel já fazia isso. Eu sou nativo daqui da fazenda da Raquel, então, mesmo não tendo um contato que eu consiga me recordar, eu me sinto bem aqui dentro na fazenda dela e sinto ela, de acordo com o decorrer da história. A identidade dela se encontra aqui, a inspiração dela se encontra aqui. Você vê que nas obras de Raquel, no coração de Raquel, não sai o sertão, não sai o romance do sertão, o regionalismo não sai da Raquel. Raquel de Queiroz para mim, era uma mulher muito simples, muito sincera com as coisas dela. Gostava de todo mundo, gostava dos moradores dela. Eu acho que ela era muito de aceitar as pessoas como elas eram e ela era muito inclusiva até, muito de aceitar. Não achava ela perfeccionista em relação aos outros. Minha mãe até conta que ela gostava de me colocar na rede, ao lado dela, e ela pegava um livro, muitas obras que ela tinha aqui na estante, ela gostava de ficar lendo e dividindo o salgadinho comigo, eu sentado na rede juntamente com ela. Ela era carinhosa, amorosa, era dura quando precisava, quando ela achava que tinha que ser. Ela era muito dura, por exemplo, com quem pedia a ela que fizesse uma leitura crítica de alguma obra, né? Ela falava o que ela achava. Foi uma lição de vida. Na fazenda, passando a Férias de Julho, eu falei de um modo mais ríspido com uma empregada da fazenda. Ela me deu uma bronca na frente da empregada, me reduziu a esse tamanho, me fez pedir desculpas. Eu falei de uma forma sem sentir, não foi do meu temperamento, mas e ela brigou, realmente ela ficou irritada comigo. Eu fui ali, mas também ela zerava, né? Irritou, brigou, acabou ali. Só teve uma pessoa que ela não gostou muito, porque quis ser contra ela. O jornalista aqui do Ceará começou a escrever que o livro tinha sido escrito pelo pai dela, e não por ela. E ela irritou-se muito com isso. E essa calúnia prosperou lá, e um dia ela, acho que em Fortaleza, ela encontrou esse sujeito e ela estava com a sombrinha na mão e ela deu uma de Raquel e partiu para cima dele, deu-lhe uma surra de sombrinha. Quebrou a sombrinha, deixou por lá e disse que nunca falou deste assunto e nem ele. E ela era uma pessoa tão simples. Na fazenda, quem a procurasse a grande escritora encontraria a fazendeira, querida por todos os moradores. A Raquel, minha avó Raquel, era uma pessoa muito realista. E ela tinha uma coisa, dizem, que a gente não veio... Apesar de ela ser uma pessoa alegre, ela é engraçada. Ela não dizia que era alegre, ela dizia que era barulhenta. Ela brincava, prosava com a gente direitinho. Ela conversava, mas eu que parecia que estava conversando com uma pessoa rica. Senta aí na minha cama, eu me sentava e ela na rede. Qual a pergunta que você gostaria que te fizesse e qual seria essa resposta que você nunca deu? Raquel, você está querendo ir embora daqui agora? E a resposta? A dona Raquel era uma pessoa muito boa. Ela gostava das pessoas, do jeito que recebia o pobre, recebia o rico, né? Se chegasse aqui um bocado de gente aqui nessa casa dela aqui, não saía sem a merenda ou sem o almoço, não. As mesas eram completas, né? As mesas eram completas. Ali tinha o leite, tinha o pão, tinha o café, não faltava não. Era desse jeito. Muito alegre, muito espirituosa, muito presente, muito amiga,
A Raquel foi uma segunda mãe que eu ganhei, porque nós nos apaixonamos, não é? Ela como mãe, eu como filho, e daí nasceu uma amizade que foi extraordinária. Ela dizia que a gente não veio, que a vida não dá a obrigação de ser feliz. Uma coisa que eu fui aprender com o tempo. A gente tem que aceitar, a vida é o que é e a gente tem que aceitar e seguir. E é esse conceito de resiliência que se usa muito hoje em dia, né? Ela era uma pessoa especial, sem dúvida nenhuma. Com defeitos, com qualidades e defeitos, mas era uma pessoa especial. E nos amava, principalmente. E hoje em dia eu estou vendo, eu estou ficando mais velho, muita coisa que ela falava, que na época eu não compreendia, eu compreendo hoje em dia. A trajetória dela, né, política e ter a coragem de escrever o que ela escreveu e de trilhar o caminho que ela trilhou como mulher, como profissional, né? Escreveu até os 90 anos de idade e livre para pensar o que ela quis pensar, para dizer o que ela quis dizer e para deixar cada um pensar o que quisesse pensar também. E tudo bem, ninguém tem que julgar. Se nós precisássemos dela, ela estava atenta para seguir. Ela dizia, vocês não vão passar necessidade e esconder de mim, não. Quando vocês tiverem com necessidade de qualquer coisa, vocês me avisam o que estão precisando. Eu digo, sim, senhora. Tá certo, sim, senhora. Aí, quando foi uma vez, eu estava para me operar, não sabe? Eu não tinha que nada a ela, sabe? E aí ela falou, Zenil, você está fazendo os exames para a operação? Eu digo, estou, sim, senhora. Pois está aqui. Fez um cartão, mandou para o doutor Everardo. Foi no instante eu resolvi. Ensinou muita coisa. O pouco que eu sei ler, pouquinho que eu sei, que eu não sei muito, que eu nunca me interessei, aprendi com ela, aprendi a costurar em máquina, aprendi tudo ela me ensinava, tudo ela me ensinava. Eu sei fazer muita coisa, tudo que ela me ensinava. Não podia ter sido melhor. Foi como trabalhar com uma irmã mais velha, uma mãe, sei lá, uma amiga muito de longa data. Eu sou muito grata a Deus por ter tido esse privilégio de conhecer a Raquel e de ter privado mesmo desse contato, dessa intimidade, e da confiança dela. Rita Ludolph, número 43, Leblon, Rio de Janeiro. Às 6 horas da manhã do dia 4 de novembro de 2003, uma terça-feira, exatamente 26 anos depois de empossada na Academia Brasileira de Letras e há 2 semanas do aniversário de 93 anos, o corpo de Raquel de Queiroz descansou, ou se encantou, como bem disse o escritor mineiro Guimarães Rosa. Vítima de um infarto, a cearense morreu enquanto dormia na sua rede, em sua casa. Um dia antes, confessou a irmã Maria Luísa que carregava com serenidade os 92 anos de história e que só não estava melhor porque não estava no Ceará. Quando eu liguei o rádio que deu o falecimento da Raquel, foi um choque muito grande. Porque assim, ela faleceu, que na verdade ela é imortal para nós. Para mim a Raquel é imortal. Eu senti uma bala muito grande, fiquei assim com um pesadelo, sabe, aquela coisa na cabeça e no coração também, imaginando um acontecimento daquele. Eu me lembro que começaram me dando a notícia dizendo assim, hoje, quando nas suas orações, se coloca muito a sua amiga Raquel de Queiroz, tá? E aí veio a notícia. Eu não consigo lembrar muito bem e também não gosto de mortes. Eu sei que depois da morte dela, a gente foi, obviamente, teve
velório, teve tudo isso, mas eu não gosto de lembrar. E eu meio que eu fecho isso na minha mente. É como se eu trancasse a chave e não quisesse lembrar. Mas claro que eu fiquei muito mobilizada e fiquei muito triste. E achei tudo tão repentino e tão injusto ela partir. Por mim, ela, acho que pelos seus familiares, amigos e leitores, ela estaria aqui ainda. Ela ficou sempre como uma linda lembrança para mim e eu tenho ela na minha lembrança e no meu coração com muita ternura. Os encontros foram sempre muito doces, importantes e inesquecíveis. Minha mãe falou, Daniel, a Raquel você sabe que ela já estava doente, né? Eu sei, mamãe. Você sabe quando parece que tira um chão de você? Parece que... Desculpe. Bem cedinho, eu estava fazendo café e a Célia ligou a televisão, passou no programa da Ana Maria Braga. Eu chorei demais, não podia nem ver a madrinha Raquel passar na televisão, que eu não gostava. Não. Raquel morreu. Foi isso. Parece que tirou um chão. Acredito que ela partiu no momento que era para acontecer. E assim, você fica triste, mas a gente sabe que tem que se entender a impermanência do nosso ser, né? Uma tristeza muito grande, porque além da perda da grande escritora, foi a perda de uma pessoa muito amiga, muito querida. É uma saudade da Raquel, que é aquela saudade que é uma saudade que não passa. Ela adormece um pouco, mas ela não passa. Fiquei uma balada assim, não dormi falar disso aí. Aí foi, a dona Rosita ainda passou mal. E aí teve uma mulher que fizeram um chá de erva doce que nós tomamos. Foi aí, quando cheguei aqui, a notícia já estava por aqui também. Para mim, ela não morreu. Ela está viajando e eu arrumo a casa sempre do gosto que ela gostava. Como se ela fosse voltar. Que eu amava ela. Do fundo do meu coração. Se ela voltasse hoje, eu recebia ela do jeito que ela era pra gente. A nossa literatura ficou mais pobre com a partida dela, porque ela podia ainda produzir muita coisa, muitas palestras, ela podia dar entrevistas. Foi uma grande perda para a literatura brasileira e cearense. Eu sinto o cheiro dela, eu sinto o cheiro. Parece que para mim, quando eu arrumo uma mesa de um café ou de um almoço, para mim eu tô vendo ela. Eterna como para qualquer pessoa, uma avó muito chegada é eterna. Não pela sua... Né? Para Raquel, para mim, é avó, não escritora. Enquanto ela estiver na memória do povo, daqueles que a amaram, ela estará viva. Então, ela é eterna. Para mim é eterna. E acho que é eterna para o Brasil também. Ela vai ficar eterna no meu coração. Até eu também não me esqueço da minha madrinha nunca. É eterna, acho. Bichinha. A Raquel é eterna para mim porque ela foi sempre um exemplo de uma pessoa, como na literatura, ela é eterna. Ela é eterna para mim porque ela era muito caridosa com as pessoas. Ela gostava de ajudar as pessoas. Então, por isso que para mim ela é eterna. Raquel, com certeza, é e continuará sendo eterna para mim. Por conta que vejo que ela nunca misturou as duas coisas. O que são essas duas coisas? Raquel nunca deixou de ser humilde por conta da sua influência. E a sua influência nunca afetou sua humildade.
O escritor, ele sempre é eterno pelos seus livros. Então, um livro vai ser um filho que não vai morrer, que vai atravessar gerações. Ela se eterniza a partir do momento que ela consegue o número de leitores que ela conseguiu. Raquel não morreu. Raquel continua viva e muito viva através das obras dela. Raquel de Queiroz não é eterna só para mim. Ela o foi e continua a ser na memória de todos os brasileiros. A Raquel é eterna porque todo gênio é eterno. E ela é um gênio literário. Eterna pela grande figura, pela grande pessoa que ela era, pelo seu coração, eterna pela sua risada, eterna pelos seus momentos de emoção e comoção, eterna pelo seu abraço, eterna pelo seu sorriso. A Raquel é eterna. Então, ela não vai morrer nunca. Dizem que quando as pessoas ficam no coração de alguém com saudade, que deixa saudades e lindas lembranças, essa pessoa não morre. Então Raquel não morrerá, não morreu e não morrerá. Ela é eterna. Morri quando ela morreu e a minha saudade permanece. Eu ia à casa dela como ela ia à minha casa, com maior simplicidade. Essa é a Raquel, minha amiga e irmã. E ela o declarou várias vezes. Amém. Ela vai ser sempre eterna para mim, porque foi a primeira mulher nordestina que eu fiz. Foi a primeira vez que eu usei cabelo preto e a primeira vez que isso foi aceito pelo público. Eu não precisei fazer sotaque, eu não precisei fazer nenhum tipo. Eu fiz uma Dora Doralina bem natural e que ela adorou, o público adorou, porque não precisava usar máscaras, era só contar a história que a Raquel escreveu. Então a Raquel é eterna para mim, porque eu consegui fazer isso e ela aceitou e acreditou. Hoje, 16 anos após sua partida, o legado de Raquel de Queiroz ainda se desdobra com singular atualidade, sendo considerada uma das principais figuras do modernismo. Poucos autores brasileiros tiveram difusão internacional de sua obra. Seus livros ganharam o mundo e foram traduzidos em pelo menos 6 países. Podemos dizer que ela projetou a alma do sertão e do seu povo, tornando-os estrelas de suas obras literárias. Raquel permanece viva através do que escreveu e de seus leitores conquistados. Como ela bem disse, somos imortais, mas não somos imorríveis. Raquel de Queiroz é eterna.